O tema proposto, né, da mesa seria os princípios constitucionais, com um retoque, redução das desigualdades regionais, atualidades sobre a Zona Franca de Manaus. Né? A desembargadora até me ajudou trazendo algumas atualidades, algumas questões envolvendo a falta de comunicação entre a SUFRAMA, a Anvisa, a Receita Federal, e mais tarde eu vou tentar falar sobre o tema também. Para a gente falar sobre a Zona Franca de Manaus, é muito importante a gente relembrar, mesmo que rapidamente, que a Constituição Federal, de forma repetida ou ansiosa ou generosa, ela busca, inclusive como dever fundamental, como objetivo fundamental, diminuir, digamos assim, a desigualdade social e as diferenças regionais. Né? Se a gente pega o artigo 3º, inciso 3 da Constituição, de mão, a Constituição já almeja, né, digamos assim, a redução das desigualdades regionais. Estava conversando com o professor Sacha que o melhor caminho de 2 pontos não é uma linha reta, né, é o caminho dos sonhos. Melhor seria se acabasse de vez, né, com as desigualdades regionais e sociais. No artigo 43 da mesma Constituição Federal, no capítulo das regiões, né, existe um mandamento, uma permissão, onde a Constituição permite que a União Federal, mediante lei, crie regiões geoeconômicas sempre na busca da diminuição das desigualdades sociais e regionais. Mais à frente, no artigo 170, inciso 7, mais uma vez o Constituinte, garantindo, incentivando a livre iniciativa econômica, dá o seu retoque, na busca sempre incessante das desigualdades regionais e sociais. E se a gente analisar a repartição de receitas, do imposto de renda, dos fundos de participação, então a gente sempre tem essa preocupação, a gente sempre vê essa preocupação do Constituinte, do administrador, do legislador, buscando fomentar negócios, buscando otimizar negócios em todos os espaços, digamos assim, do território nacional. Eis que aí chega a Zona Franca de Manaus. Né? A Zona Franca de Manaus hoje, a região norte de Manaus, é um sucesso, é um complexo industrial de sucesso. Né? Segundo notícias do site, aproximadamente 800 indústrias estão instaladas, geração de empregos. Enfim, não foi fácil o caminho, tá certo? A criação da Zona Franca se dá em 1967, através do Decreto-Lei 288, ainda no governo JK, onde em síntese apertado, a legislação cria a superintendência, desembargadora já em 67, cria a superintendência da Zona Franca, SUFRAMA, onde estabelece que aquela região fica equiparada como sendo uma zona de importação, exportação, de comércio, de indústrias e o agronegócio. E, em razão desse tratamento, em razão dessa positivação, devemos, o governo brasileiro, a administração tributária, devemos o quê? Incentivar as vendas para aquela região e daquela região para o restante do país. Fica criada então a Zona Franca e começa-se o progresso, começa-se a busca pela diminuição das desigualdades. O professor Heleno Torres, ele escreve um artigo recentemente
onde ele inconformado, ele cita um ataque, uma tentativa de ataque da União Europeia de denunciar a Zona Franca de Manaus na Organização Mundial do Comércio. Enfim, como a Europa, o protecionismo local, chamando a gente de protecionismo interno, né? O constituinte brasileiro, né, ele demonstrando reação, demonstrando firmeza, né, ao projeto de desenvolvimento nacional e regional, ele no artigo 40 do ADCT originário, ele fixa, ele convalida constitucionalmente a Zona Franca de Manaus, convalida todos os benefícios e incentivos até então concedidos, convalidados, né? Falando que a partir da Constituição de 88 a Zona Franca ainda vai perdurar por mais 25 anos. Né? Então foi uma demonstração do Constituinte de que devemos um intervencionismo estatal positivo nosso, né? Incentivar aquela região. No artigo 92 do ADCT há uma nova emenda, prorrogando por mais 10 anos, ou seja, levando até 2023, e agora, recentemente, teve uma nova emenda constitucional, criando o artigo 92A, ampliando para mais 50 anos, ou seja, a Zona Franca de Manaus está com validade, digamos assim, constitucional até 2073, né? Então veja, desembargador, os advogados do Norte vão poder falar até 2073 sobre a Zona Franca de Manaus. Então a grande questão que a gente deve introduzir, digamos assim, antes de falar sobre as atualidades, é que a tributação, os encargos fiscais, eles não têm a função exclusivamente arrecadatória, não tem a função exclusivamente de abastecer os cofres públicos. Né? No talk show de ontem, o professor Everardo falava, a carga é despesa. Exatamente, mas não exclusivamente para isso. A tributação, todos nós sabemos, tem também a sua função extrafiscal, tem também a sua função regulatória, tem também a sua função outra, que não o abastecimento dos cofres públicos. E aqui, o que se busca com a implantação e defesa da Zona Franca de Manaus é exatamente essa, a utilização desses encargos fiscais, não para arrecadar, não para abastecer, mas sim para alcançar um determinado comportamento, no caso empresarial, naquela região do país. Joia? Dito isso, feita essa introdução rápida, separamos, com a ajuda do professor Igor, né, Super Igor, separamos alguns pontos, algumas atualidades. Né? O Igor fala o seguinte, Breno, as externalidades negativas não são somente as europeias, né? Nós temos externalidades negativas internas, né? Nós temos aí a administração fiscal, nós temos a Anvisa que briga com a Suframa, que briga com o outro, que briga com o princípio da não cumulatividade. Então, o caminho para a concretude da Constituição Federal, com o princípio que determina o desenvolvimento regional, a briga é muito maior do que com os agentes externos. Então, a primeira novidade, a primeira atualidade que nós separamos para dividir é o caso do crédito do ICMS, né, nas entradas daquelas pessoas que vendem para a Zona Franca de Manaus, né? O decreto de criação da Zona Franca é datado de 1967, ele incentiva as vendas de
todos os tributos, e a Constituição pretérita permitia isso, inclusive o ICM, de todos os encargos fiscais para aquela região, e permitia-se o creditamento do ICMS nas entradas de insumos, matéria-prima, que seriam destinadas para aquela região, né? Volto a repetir que o artigo 40 do ADCT convalida todos os benefícios, os incentivos, de modo que nesse discurso os contribuintes pleiteavam e pleiteiam, por óbvio, o direito a esse creditamento, né? No decorrer, mais uma vez aqui a palavra nessa tarde, insegurança jurídica, no decorrer do discurso legislativo, várias foram as tentativas de suprimir parcialmente, totalmente, o direito de crédito, né? Até a edição da Lei Candir, que foi em 96, que permitiu, digamos assim, o creditamento. A verdade é que a solução agora foi resolvida por intermédio do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, da DIN 310, do Distrito Federal, promovida pelo governador do estado do Amazonas, né? O interessante, foi julgado procedente e garantido o direito de crédito, felizmente. O interessante é que com a edição da Lei Candir, Lei Complementar 87/96, não é isso? A partir desta data, ficou incontroverso o direito de crédito, mas, porém, todavia, várias administrações tributárias, São Paulo, Rondônia, por incrível que pareça, ainda condicionavam, digamos assim, o direito de crédito ao desfecho do julgamento da ação direta pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a administração tributária jogando, digamos assim, com a morosidade, a dificuldade de desfecho do julgamento do Poder Judiciário. Então, como primeiro ponto assim, de atualidade, a gente traz essa questão do ICMS nas vendas para a Zona Franca. O segundo ponto, muito conhecido da TRF, da primeira região, julgados da desembargadora, é a questão do PIS/COFINS. PIS/COFINS nas vendas para a Zona Franca, direcionada à Zona Franca, e também as vendas dentro da Zona Franca, né? Por medida provisória, o governo federal tentou, a verdade é essa, tributar via PIS/COFINS as vendas para aquela região. O Supremo Tribunal Federal, ele ancorado também na jurisprudência dos tribunais, dos 5 regionais da Justiça Federal, o Supremo entendeu que essa tributação contrariava o artigo 40 do ADCT, né, e declarou a inconstitucionalidade. A notícia interessante, fora essa, né, ou seja, as vendas para Manaus são equiparadas à exportação e, portanto, são desoneradas do PIS/COFINS. O interessante atualmente é um entendimento recente do STJ, chegando agora no STJ, onde o STJ estende também para, como exportação, e estende o benefício fiscal às vendas ocorridas dentro da Zona Franca. Ou seja, então é o judiciário sendo sensível realmente àquele desenvolvimento, àquela economia que está sendo girada ali naquela região. Então, eu citei aqui da segunda turma, o RESP 1276 de Amazonas, ministro Castro Meira, julgado recentemente, tá certo? Então, hoje, nós ainda temos muitas autuações, vários lançamentos fiscais, CARF abarrotado ainda, mas a verdade é que o judiciário vem consolidando o entendimento de que o PIS/COFINS não incide incidência quando realizada a venda daquela região, né?
Estou falando rápido, presidente Marcelo, para tentar atender o último a falar, todo mundo cansado. Outro ponto que eu acho muito importante, eu acho que é o mais importante, mais atual, mais importante, mais traumático, é a questão do IPI. Né? A questão do IPI e efetividade ou não do princípio da não cumulatividade. O que é fato gerador do IPI, se é só a industrialização, ou se também agrega o valor agregado. Enfim, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, num primeiro instante, ele permitiu o direito de crédito do IPI mesmo quando na operação anterior teria não incidência do imposto, seja por imunidade, isenção ou hipótese de não incidência. Né? O Supremo Tribunal Federal, ele destacava, o que está destacado na Constituição, que as restrições nesse tópico só atingem o ICM. Então, ele dava concretude ao princípio da não cumulatividade do IPI. Né? Um julgado muito interessante, que agora estamos tratando de rescisória. A verdade é que o ministro Jobim, né, conduzindo o plenário, o Supremo Tribunal inverteu, passou a não permitir o creditamento do IPI quando se usa insumos, né, ou matéria-prima na operação anterior não tributável. Né? O famoso caso envolvendo a Vompar, né, a Jofran, e agora o caso, o leading case envolvendo a Nokia, onde está se analisando, onde se discute atualmente a questão da efetivação do princípio da não cumulatividade nessas operações. Agora, uma discussão muito interessante, que está com o julgamento interrompido, é o caso envolvendo as vendas da Zona Franca de Manaus para outras localidades. Né? O julgamento está interrompido, o ministro Teori está com voto favorável aos contribuintes. Os contribuintes têm uns 80 amigos da corte lá, mas um interessante vem defendendo exatamente a aplicabilidade do artigo 43 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 2, que fala, né, dos incentivos da região geoeconômica, né, e está interrompido esse julgamento com um voto favorável do ministro Teori. A grande preocupação agora, impressionante, né, a insegurança jurídica, né? A discussão no âmbito constitucional está muito elevada e até bem adiantada. O problema é o que a desembargadora me ajudou aqui falando mais cedo, que existe, para algumas operações, existe lei expressa permitindo o creditamento. Então, entre nós, independentemente do que o Supremo acabar o julgamento, que eu não sei como é que vai acabar, né? Mas existe lei, decreto-lei vigente, posto, falando que em algumas operações é legítimo o creditamento, colocando dois requisitos básicos, únicos e básicos, que não é fácil alcançar: uso de matéria-prima regional, né? E projeto básico aprovado pela SUFRAM. Gente, é uma luta a gente conseguir essa aprovação desse projeto básico na SUFRAM. Tem que tramitar internamente, no âmbito da superintendência. Tem conselho fiscal, conselho técnico, tem um conselho de administração, tem várias instâncias para falar que aprovar o projeto básico. Né? E, uma vez aprovado e chancelado esse projeto básico,
o camarada começa as suas operações e começa a se acreditar imediatamente, né? Discute-se se o efeito se é ato constitutivo ou ato declaratório, a decisão, mas enfim, começa a se acreditar. O problema é exatamente esse que o TRF tem debruçado diuturnamente. A Receita Federal, ou seja, União Federal também, não dialoga, não conversa com a SUFRAM. Ou seja, todo o esforço técnico para cumprir os requisitos legais que permitem o creditamento, aqui nós já estamos avançando da questão constitucional, cai por terra porque a Receita Federal do Brasil, no exercício da sua competência de fiscalização, glosa, não, fala isso aqui não é matéria-prima, isso aqui não é projeto básico, isso aqui não é leite, isso aqui é laticínio. Enfim, começa a discussão técnica que já foi superada no âmbito da Receita, no âmbito da SUFRAM. E com isso, os autos de infrações que estão aí bilionários, alguns bilhões de reais que estão em discussão no CARF, né? Eu trouxe, perdão, para não trouxe uma da história, eu trouxe um de 25 de fevereiro de 2016 do STJ, onde o STJ fala o seguinte: IPI, produtos industrializados na Zona Franca, isenção, requisitos, competência para apuração. Onde vem falando que a gente quer ouvir, graças a Deus. Por expressa determinação do decreto, é da competência do Conselho de Administração da SUFRAMA a análise do atendimento ao processo produtivo básico, não podendo a Receita Federal desconsiderar o que vem sendo aprovado, né? E isso a gente pode avançar para as outras autarquias. A Anvisa, que é um produto de Acre, né? O Acre, Anvisa e outras agências que têm a sua competência interna para regulamentar e acabam sendo desconsideradas, né, digamos, pela Receita Federal, né? E com isso há ainda uma inquietude muito grande, né, uma insegurança muito grande por parte dessas empresas, dessas indústrias. E por fim, presidente, eu trago uma ideia, digamos assim, que é a extensão do regime da Zona Franca às outras áreas de livre comércio, né? Existem 4 leis federais criando áreas de livre comércio. Em Rondônia, a Lei 8.210, no Acre, a Lei 8857, em Roraima, a Lei 8256 e no Amapá, a Lei 8387. Né? Qual é o grande projeto dessas áreas de livre comércio? Ter o mesmo tratamento tributário, o mesmo tratamento constitucional, judicial, jurisprudencial, para incentivar e para buscar o desenvolvimento regional também daquelas regiões, né? Existe um problema de literalidade ou fraqueza legislativa, porque o artigo 40 do ATCT, ele escreve Zona Franca Manaus, entendeu? Então ele não fala área de livre comércio da região norte. Então é uma inquietude. O ministro Lewandowski, numa decisão monocrática, falou que tem que ter lei e não falou muito porque isso era matéria legal. Enfim, então existe esse projeto político, jurídico, acadêmico e jurisprudencial buscando esse reconhecimento. Enfim, muito obrigado. Eu gostaria de comentar outros casos, agradecer a presença, a participação, aliás, a possibilidade de estar junto com vocês nessa mesa, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado por esse caso.